Estamos muito felizes por mais uma vez estarmos aqui para realizar o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. São 20 horas, hoje é dia 22 de julho. Um grande abraço para todos os ouvintes, teleouvintes que encontram nos seus lares. E a vocês, os nossos queridos participantes do chat do estudo Estudando Espiritismo, né? A sala conferência, que vocês podem acessar através do site da feeac.org.br. Tem lá, conferência interativa. Venham participar conosco, encaminhando perguntas, ponderações. O nosso trabalho aqui é realizado em grupo e a construção ela é extremamente democrática. Queridos amigos, sem delongas, hoje com muita alegria nós vamos concluir o nosso trabalho que realizamos por 2 semanas em torno do tema Existência de Públio Lentulus ao tempo do Imperador Tibério. Se vocês se recordarem, nós trabalhamos com um material que foi divulgado pela revista O Reformador, revista oficial da Federação Espírita Brasileira, nos últimos 3 meses, no mês de junho, no mês de maio, no mês de abril. E chegou às nossas mãos, portanto, a terceira e última parte de um material muito bem elaborado pelo companheiro Carlos Henrique Najip Assunção. Então, hoje eu vou trabalhar o artigo dele e a gente vai tecendo alguns comentários, porque entendemos que é um registro de um valor extremamente expressivo para a história do movimento espírita. A parcialidade da história da época. Em prosseguimento, esse artigo tem por objetivo a avaliação dos dados históricos contidos na obra 2000 anos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e também sobre a pertinência da carta enviada pelo senador ao imperador Tibério. Vamos lá. Em artigos, no nosso caso, em encontros anteriores, analisamos a designação do senador Públio Lentulus para um cargo especial na Palestina, como cônsul suffectus. O jovem senador de há 2000 anos foi esse suffectus, o que lhe possibilitou ser nomeado legado, cargo honroso na província asiática, de acordo com seus interesses particulares. Interesses particulares, obviamente, envolveu a necessidade do tratamento de sua filha Flávia Lentulus. Ocupando o consulado, gozou de certos privilégios vitalícios que tal cargo proporcionava. É impossível não notar como as informações, a histórica e a psicografada, se completam plenamente, apresentando um contexto notável, verossimilança. Para concluirmos a nossa abordagem, falaremos agora do motivo inicial que nos levou à pesquisa. Existiu mesmo uma carta, Públio Lentulus descrevendo Jesus? Vejamos o seguinte trecho do livro Há 2000 anos em questão. Escreveu-lhe, no caso Públio Lentulus, longa carta, em suplemento, com vistas ao Senado romano, sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente, sob o estrito ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. Esse trecho está contigo no livro Há 2000 anos, a definir que Públio Lentulus escrevera ao Senado, designando a Tibérios, acerca de Jesus Cristo, mas sem nenhuma abordagem sentimental, e foi escrita sob o ponto de vista humano. Agora vem dizer o nosso articulista: conhecendo as versões diversas e levando em consideração o que o próprio Emmanuel afirmou acima, é óbvio concluir que existiu sim uma carta e que, provavelmente,
deveria fazer parte de uma série de outras, descrevendo possíveis indivíduos com potencial ou não para insuflar rebeliões. Ademais, ela e suas várias versões estão cheias de termos que jamais um senador usaria. Ora, frases como, agora ele vai buscar na carta que está circulando por aí: um homem que vive de grandes virtudes. Em verdade, a cada dia ouve-se coisas maravilhosas sobre esse Jesus. Disse que tal homem nunca foi visto por estas paragens. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, entre aspas, filho de Deus. Então essa carta, que inclusive a gente viu até um vídeo que foi postado na Rede Amigo Espírita, muito bonito, muito cheio de imagens, se referindo à carta de Públio Lentulus, nós precisamos de ter cautela. Vamos lá. Obviamente, devem ter sido acréscimos posteriores. Basta prestarmos atenção na fala do próprio autor para percebermos que, de maneira bastante sutil, ele vai ao encontro do nosso pensamento sobre a questão. Aqui ele apresenta uma explicação verossímil que responde às principais críticas lançadas contra as versões da epístola que chegaram até nós. A exata pertinência do comentário de Emmanuel, em destaque, demonstra conhecimento específico, digno de um especialista na Epístola Lentulus. Ainda não se sabe nada acerca da vida desse indivíduo citada na Acta Fratum Arvalium, o que não significa que futuramente não surjam novidades nesse sentido. Existem muitas passagens de tempo no livro há 2000 anos, em que o autor espiritual não nos deixa qualquer informação sobre a posição política e econômica. Isto abre um leque de possibilidades para que se descubra a personagem aqui analisado, a exercer inúmeras funções nas províncias do vasto Império Romano, ou, quem sabe, na própria Roma. Diante de todos os apontamentos feitos ao longo do texto, muitos se indagarão por que personagem tão ilustre e importante não fora citada pelas fontes escritas que narram a história do primeiro século em Israel. Aqui ele vai responder um pouco para os críticos. Vamos lá. Observem que o articulista vai falar sobre Flávio Joséfo. Graças ao historiador, que viveu de 37 depois de Cristo ao ano 100, que era judeu, que foi posteriormente adotado pela família imperial dos Flávios, aí a data de administração foi de 69 a 96 depois de Cristo, e escritor de antiguidades judaicas, contra Apião e a Guerra dos Judeus, conhecemos os nomes dos importantes administradores das áreas citadas, quando do século I depois do Cristo. Além disso, ele também tomou parte na primeira revolta, em que os judeus, cansados e desiludidos, resolveram lutar para se libertar do domínio romano. Tal fato é um dos episódios principais do primeiro romance de Emmanuel, onde é relatado que o senador Lentulus participara do conselho de guerra do próprio Tito, o imperador. O filho do imperador, né? Vespasiano imperador, Tito Vespasiano filho, que liderou a guerra
o exército romano na invasão de Jerusalém, que está bem explicado no livro Há 2000 anos. Ora, qualquer indivíduo que tenha lido sobre a rebelião, tal qual narrada nos livros primeiramente citados, percebe a preocupação intrínseca de Joséfo em mostrar que a nação judaica sofrera tal castigo por conta de seus pecados e que foram abandonados por seu Deus. Em contrapartida, a fortuna, que a deusa romana da sorte e da esperança, estivera ao lado dos romanos o tempo todo, o que ajuda a esclarecer o motivo da vitória destes. A deusa é citada várias vezes ao longo da narrativa. Sabemos também que o autor não escreveu suas recordações acerca desse episódio histórico de maneira imparcial, já que desejava agradar a família que o havia adotado. Olha o dedo do historiador. Dos próprios imperadores da dinastia Flaviana do período. Acrescenta-se ainda o fato de os romanos procurarem apagar as tragédias e personagens de alguma maneira desgraçados da sua história. O imperador Nero e a cidade de Pompeia são grandes exemplos disso. Dentro desse contexto, escrever que um senador dos mais ilustres, membro de uma das famílias mais tradicionais e importantes de Roma, fora simplesmente capturado por, segundo eles, uns míseros e insignificantes judeus que o cegaram e só não o executaram porque não o quiseram, seria um golpe muito grande no orgulho romano. Como que ele ia descrever isso? Para quê? Se existir uma parcialidade. Mais ainda, feriria a base da ideologia imperialista e hierarquizada de Roma, pois que mostraria que um dos seus maiores representantes era um mero homem e que, como tal, poderia sangrar e morrer. Por outro lado, encorajaria os súditos das províncias, provocando que, mesmo o insignificante ser da mais remota de suas províncias, poderia se elevar e vencer aquela aristocracia que, orgulhosa, se punha sobre um pedestal e decidia os destinos do mundo. Soma-se a isso o fato de que um romano, de futuro promissor, agora ele vai citar o filho do próprio senador, Marcus Cornelius Lentulus, fora simplesmente escravizado e criado como um joguete nas mãos de um judeu obscuro. Aqui ele está se referindo, para quem não leu o livro, esse judeu obscuro, que na realidade procurou o senador quando estabelecido na região, pedindo clemência pelo seu filho, Saul de Gioras, que quando os patrícios Lentulus, a família, chegara na região, ele, como um jovem revoltoso, vendo aquelas figuras importantes chegando em sua região, com aquela ideia de revolta pelo que os romanos exerciam nas regiões que eles dominavam, ele atiraram uma pedra. E essa pedra, circunstancialmente, atingiu nada mais, nada menos do que a esposa, a primeira dama do cortejo, Lívia Lentulus. E o senador
romano, o orgulhoso representante de Tibério, que houvera sido alertado para usar de energia, principalmente pelo seu amigo Flamínio Severus, mandou aprisionar o rapaz, né? E aprisionando, ele então foi procurado pelo pai pedindo clemência, e ele não se rendeu às súplicas do judeu. E aí o que aconteceu? Eu vou contar só uma parte, porque senão eu não posso tirar o gostinho da leitura do livro. O que aconteceu depois? Ele, para vingar do envio do filho para uma situação muito adversa, ele arquitetou com Semele, que era um outro personagem do livro, para se introduzir como serva na casa dos Lentulus e ela arquitetar, ou ser instrumento para raptar Marcus Lentulus Cornelius, né? Então, esse ponto da história é extremamente importante, que na justificativa do nosso articulista, o Carlos Assunção, que a gente vê a coerência do raciocínio dele, não poderia essa história ser citada pelo historiador, não é mesmo? Então, continuando. Então, voltando. Marcus Cornelius Lentulus fora simplesmente escravizado e criado como um joguete nas mãos de um judeu obscuro. Narrar que um simples centurião ou um soldado morrera na batalha é aceitável. E ainda assim, exalta-se sobremaneira a coragem destes. Mas o mesmo não se poderia dizer de um patrício. Imaginamos que há uma ampla possibilidade de Joséfo ter retirado quaisquer referências a Públio Lentulus Cornelius quando de seus escritos, como se o personagem nunca tivesse existido. Sobre a parcialidade de Flávio Joséfo, é o necessário enfoque crítico sobre os seus escritos. Destacamos o entendimento, olha a isenção do companheiro, destacamos o entendimento do historiador e professor de estudos judaicos da Wolfson College de Oxford, o do Dr. Martin Goldman. Eis um trecho. Olha que interessante. Ele vai falar de Joséfo. A narrativa detalhada de Joséfo, portanto, foi totalmente explorada nesse livro. Mas os seus juízos de valor têm sido tratados como mais do que um pouco suspeito. Quando eles não podem ser comprovados, a partir da sua narrativa detalhada, foram tidos como representantes da atitude, não de todos os judeus da Judéia, mas apenas da classe dominante a que ele pertencia. Nem ele mesmo era típico de sua própria classe. Sua carreira na corte imperial romana pode ter levado a um entusiasmo sobre a superioridade do povo romano, que outros judeus ricos não podem ter compartilhado. E poucos outros judeus teriam simpatizado com a forma como, à maneira de outros historiadores contemporâneos, tentando agradar seus patronos. Ele descreveu os imperadores Vespasiano e Tito, que tinham sido seus benfeitores, como excruciante lisonja.
conseguir uma melhor perspectiva sobre a narrativa de Joséfo, por isso é necessário olhar para fora das suas obras e para definir a revolta contra o pano de fundo religioso, literário, social, econômico e cultural dos judeus na Judéia, na medida em que podem ser coletados a partir de outras fontes. Olha que interessante. A história de um senador desgraçado, entre aspas, na revolta judaica, obviamente devia circular nos meios aristocráticos romanos daquele período. Afinal, muitos ali o conheceram. Aí nós vamos voltar para o livro, que ele está se referindo a, naquele momento da intervenção das tropas lideradas por Tito, que tinha a presença do senador Públio Lentulus Cornélios e o seu amigo Pompílio Crasso. Pompílio Crasso. Essa passagem do livro é muito importante, porque pela experiência que eles tinham, pela amizade que eles tinham com o Vespasiano, o imperador os convocou. Inclusive, no caso Lentulus, a justificativa também é porque ele vivera muito tempo naquela região. Então ele conhecia detalhes para ajudar nas estratégias. Ele conhecia a cultura, ele lidou com o povo judeu. E nos remontando à história, nós vamos ver que mais à frente, embora a vitória no caso de Tito, é necessário relembrar que eles foram aprisionados. Pompílio Crasso foi levado à morte. Foi levado à morte pelos revoltosos judeus. E o nosso querido senador Públio Lentulus foi aprisionado e preso. Nós vamos viver uma cena narrada por Emmanuel com uma riqueza de detalhes extraordinária, em que ele estava diante de nada mais, nada menos do que Saul, ou melhor, André de Gioras, o judeu que tinha pedido clemência para o seu filho. E que o seu orgulho, no caso do senador, que não cedera, que não atendeu às súplicas, à agonia de um pai, que tinha o orgulho também ferido naquela situação, o judeu prometeu vingança. E foi muito interessante, porque a obra narra o rapto de Marcus Lentulus, e nessa narrativa que nós chegamos aqui, no toque do nosso articulista, que na prisão, nesse momento de batalha, ele vê aflorar novamente aquele ódio que ele alimentava do romano, porque ele nunca mais vira o seu filho, e ele que tinha criado o menino raptado, que era filho do senador, né? Esse ponto da história é muito importante. E o que ele faz? Essa narrativa eu os convido a acompanhar com a riqueza literária, com a desenvoltura extraordinária de Emmanuel, que nos remonta a história com detalhes assim extraordinários. E quem sou eu com essas pobres palavras, com essa descrição
destituída de sentimento, porque o legítimo, o personagem que nos traz tem um objetivo extremamente importante de nos remontar ao passado, mas ao mesmo tempo nos indicar reflexões quanto ao futuro. Então, o que aconteceu naquele momento? Esse momento da história é muito importante. E o Arnaldo está levantando uma questão que nos faz refletir sobre a necessidade da gente fazer um pequeno intervalo, e daqui a 2 minutos a gente volta para fazer a segunda parte do nosso encontro Amor e Sabedoria de Emmanuel, hoje especificamente com o tema Existência de Públio Lentulus ao tempo do Imperador. Nós fizemos uma pequena interrupção no artigo do nosso querido Carlos Henrique Assunção, porque ele está falando sobre exatamente a questão do nosso historiador Joséfo, que faz a descrição da história de uma forma parcial, enaltecendo o poderio romano e tirando, deixando de registrar, melhor dizendo, aspectos da prisão do senador Públio Lentulus, e o que abriu para nós uma reflexão, um momento importante para que nós espíritas que estamos estudando a obra de Emmanuel, e agora hoje nós estamos enaltecendo o Romance há 2000 anos, que foi psicografado por aquela alma cândida, por aquele coração que não teve acesso nessa encarnação, nessa última encarnação, Chico Xavier, a nenhuma informação que pudesse dar base para que o médium trouxesse uma história tão rica, de valores que comprovam a mediunidade e que fazem vamos dizer assim, uma mexida na história, abrindo sarcófagos que ficaram abençoadamente velando pela magnificência de dramas que chegam para nós como fatores reveladores de uma nova ordem, o plano do espírito. Então, nós temos, nesse instante que estávamos lembrando da prisão que foi feita por André de Gioras, no caso, né, o grupo que ele liderara de rebeldes ao senador Públio Lentulus e o seu amigo Pompílio Crasso, porque é um momento da história do romance muito importante. Aí, durante esse intervalo, a gente correu aqui, né, buscamos ajudas e orientação, e nós abrimos o livro exatamente no trecho em que Emmanuel faz essa descrição. E é muito interessante porque a gente falava do ódio, né, do orgulho ferido, que vibrava na intimidade de André de Gioras. Observem bem como que ele se apresenta para Públio. Senador, sou André de Gioras, o pai a quem insultastes um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembras-te agora? O prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que o seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia, exasperado. E por que não te humilhas nesse momento, diante da minha autoridade? Ignoras, porventura, que posso hoje decidir sobre os teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração? Que momento singular! Mas a gente gostaria de chegar num ponto aqui que define
a condução de Públio e Pompílio sendo conduzidos a uma sala ampla, onde podiam ouvir o ruído crescente da vitória das armas imperiais. Depois de lances dramáticos e cruentos em tanto tempo de terror, de rapina e de luta, todavia ali naquele compartimento espaçoso e fortificado, tinha à frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita que os contemplavam. Aí o processo vai acontecendo, aí André de Joras fala assim, para que todos ouçam: senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa, mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política de rapina do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nessa província desventurada. O outro, senhores, é Públio Lentulus, orgulhoso legado de Tibério e de seus sucessores na Judéia humilhada. Aí ele vai dizer: de todos os tempos, que escravizou nossos filhos ainda jovens, que organizou processos criminosos em todas as zonas provinciais, fomentando o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados, lá da sua residência senhorial da Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados da pilhagem imperial nos aprisionem e aniquilem, cumpramos nossos desígnios. Nossa vingança deve obedecer ao critério da antiguidade. Primeiramente deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o vaidoso senador Públio Lentulus compreenda o nosso esforço para eliminar a vitalidade do seu império maldito. Aí vai acontecer a desencarnação de Pompílio Crasso, que eu vou evitar de narrar, para que a gente possa também não baixar a guarda das nossas reflexões. Para depois que ele desencarna, ele diz assim: o mais velho, a penalidade misericordiosa da morte, mas a este patrício infame que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro das suas ilusões desvairadas de vaidade e orgulho. Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre os nossos grandes infortúnios. Deixá-lo-emos com vida para que nas trevas da noite busque ver, com os olhos dos escravos, que ele espezinhou no curso da vida. Vocês que acompanharam os estudos anteriores vão se recordar da existência do bisavô do senador, do também membro do Senado da época República Romana. Estamos agora nos referindo a Públio Lentulus Cornelius Sura, que na trama, na rebelião de Catilínia, mandou tirar a vida, torturar muitas pessoas e cegar a muitos corações. Na existência posterior, se vocês também se recordarem do encontro dele com Jesus, que deu a opção para ele de viver o Evangelho, ou no caso, se voltar para defender a águia romana, ele iria se complicar, porque abriria
o próprio mecanismo da lei que nos oferece conforme semeamos. Então, como foi refletido na preparação do nosso estudo, quando nós espíritas falamos sobre lei de causa e efeito, nós estamos querendo dizer sobre questões que envolvem semeadura e colheita. Agora, dentro do mecanismo da semeadura, a colheita se dará por duas injunções extremamente conjugadas, importantes: a lei de merecimento e a lei de necessidade. Como nos ensina Emmanuel, probabilidades. Circunstância define possibilidades. E nós precisamos estudá-las para que consigamos entender um pouco do que foi arquitetado e exercitado lá atrás. Então aqui, naquele ambiente de um silêncio profundo, embora se ouvisse lá fora o patear dos cavalos e o tinir das armaduras, aliados ao rumor sinistro de vozes praguejantes no ataque e na resistência desesperada do último reduto. André de Gioras parecia, porém, embriagado com a volúpia da sua vingança e mantendo o equilíbrio da assistência naquela hora trágica do destino que a todos aguardava, com a palavra magnética e persuasiva exclamou energicamente: chegamos. Ítalo! Ele gritou. Ítalo! Compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Quem era Ítalo? O romano que ele houvera raptado. O filho do próprio senador. A Sueli está dizendo que está com um problema técnico. Sueli, ouça então pela FEAC, feac.org.br. Na primeira página você vai conseguir captar só o áudio, ok? Se a sua internet está travando. Continuando. Fecha aqui, abre o link, o site que eu estou sugerindo. Mas continuando, queridos amigos, porque a história aqui, ela mexe. Esse momento é um momento singular na vida de Emmanuel. O senador então vai admirar o porte nobre de Ítalo. Vai acontecer então que o jovem, diante do seu pai, cria-se uma ambiência espiritual de um teor que imaginamos como deve ter sido difícil para Emmanuel ter feito essa descrição. E como foi difícil para Ítalo enseguecer com ferro em brasa aquele que o seu coração dizia que era alguém muito especial. Era seu pai. Era o seu próprio pai. Então, nós, nesse momento, poderíamos refletir sobre a misericórdia da providência divina que nos concede tantas oportunidades para que nós possamos retomar a senda da ascensão, mesmo debaixo das grandes dificuldades que necessitamos
para implementar essa transformação. Queridos amigos, que vontade de falar mais desses dois grandes amigos. No caso, Emmanuel Pompílio Crasso, depois, através do perdão, do entendimento do senador, com o próprio André de Gioras, a participação de Marcos Lentulus em outras bases, em outro movimento de evangelho. Por exemplo, em Pedro Leopoldo, nós vamos citar a presença de 3 dos 4 citados. Nós vamos reverenciar o nosso próprio Emmanuel auxiliando ao seu amigo Pompílio Crasso, em Pedro Leopoldo, reencarnado como Rômulo Joviano, que era patrão de Chico Xavier. André de Gioras, que foi a personalidade de Lindolfo Ferreira, delegado lá de Pedro Leopoldo, e que casou com Luísa, irmã de Chico Xavier. Não é? Então, a vida foi trazendo todos eles. E tem até uma passagem engraçada, que foi, eles estavam construindo a sede nova do Luiz Gonzaga, e Arnaldo Rocha nos contou esse fato, que estava havendo um entreverozinho entre Rômulo Joviano e o Lindolfo. Eles estavam discutindo assim, meio asperamente, por conta de algumas questões da própria reforma do Luiz Gonzaga. Chico e Arnaldo estavam do outro lado da rua, de frente à casa que morava a família, seu João Cândido, a Lucila, Cidade. Aí eis que Chico disse para o Arnaldo: Naldinho, me aguarde. Chico atravessou a rua, chamou os dois. Arnaldo falou que só viu a cena de longe. E Chico gesticulava de uma forma muito veemente com os dois. Até que a conversa acabou e foi cada um para um lado. Chico voltou, atravessando de volta a rua, e disse para o Naldinho: pois é, antes eles discutiam para destruir o templo. Hoje eles estão discutindo para reconstruir o templo. Então são pontos que a vida nos traz como reflexão. Mas vamos voltar para o artigo, que o nosso tempo está caminhando aqui com uma velocidade muito grande. Então, nós estávamos falando, não é, da prisão. Vamos lá. A história de um senador desgraçado na revolta judaica, obviamente devia circular nos círculos, nos meios aristocráticos romanos daquele período. Afinal, muitos ali o conheceram, mas quando esta geração se foi e os séculos passaram, o fato se perdeu e a história, muito naturalmente, ignorou-o por não ter o mínimo conhecimento de sua existência. Muitos leitores poderão se perguntar se isso seria possível. Recordemos Pompeia, soterrada pelo vulcão Vesúvio, o que, no nosso entender, criou entre os romanos no ano de 79 d.C. um impacto semelhante ao 11 de setembro, em Nova York. Certos de que os deuses decidiram destruí-los, demonstrando que a fortuna não estava mais ao lado deles, todos os registros sobre a urbis foram apagados e somente mais de 15 séculos depois começaram a ser redescobertos. Por acaso, pela população italiana, que, atônita, encontrara sobre seus pés uma cidade antiga, preservada como que em uma cápsula do tempo. Gostei muito desse termo, cápsula do tempo.
Mesmo depois desta explanação, alguns poderão mencionar o trecho em que Joséfo cita nominalmente os indivíduos que participaram do conselho de guerra de Tito, tentando contestar, afirmando não existir nenhum Cornélios Lentulus entre eles. O autor vai nos trazer outro ponto para pensar. Esquecem-se, entretanto, de completar a frase, ou melhor, de complementar a frase, que segue assim. Frase de Joséfo: após estes, vinham também à reunião os procuradores e tribunos. Quem foram esses homens? Quais os seus nomes? A que famílias pertenciam? De onde vieram? Fica a indagação muito longe de qualquer resposta. Muitos ainda afirmam que não existiu nenhum Públio Lentulus em Pompeia. São os críticos de plantão. Ora, mas quem disse que as escavações estão completas? Pelo menos 1/3 da cidade continua aguardando, enterrada, os trabalhos arqueológicos. Vilas e até mesmo restos mortais humanos jazem ocultos no subsolo da atual Campânia. Quem pode garantir que no porvir não tenhamos novidades nesse sentido? Quem pode? Mas tolo ainda é afirmar que entre a lista dos senadores da Roma antiga não existe tal figura. Ora, onde está a tal lista? Ela não existe. Em 1200 anos de história, milhares ocuparam esse cargo e não conhecemos senão uns poucos. Por fim, queremos esclarecer que, mesmo à vista de todas as facilidades de comunicação e informação do século XXI, foi extremamente difícil encontrar elementos concretos sobre esse consul suffectus, bem como notícias sobre o que seria esse cargo e o de legado honroso, legação livre ou legatio libera. Livros antigos em latim, inglês, francês e alemão foram consultados. Nenhum deles ainda traduzidos para o português. Imediatamente voltamos no tempo para lembrarmos daquela Pedro Leopoldo, cidade pequenina de Minas Gerais, onde, na época da psicografia de há 2000 anos, não havia biblioteca. Tampouco biblioteca pública em Belo Horizonte, a fim de louvarmos o alcance mediúnico de Chico Xavier, cujo lápis Selery grafou em centenas de páginas a saga completa passada na Roma antiga, cujos personagens e suas ocupações, cidades e monumentos, aí na obra citada,
gradativamente vão sendo redescobertos historicamente pela ação investigativa dos que trabalham na seara espírita, a fim de que a luz da verdade se faça entre nós. Aguardemos o tempo. E como dizia para Chico Xavier Emmanuel, e como ele fala agora de uma forma aberta no plenário de todas as consciências, para que nós possamos tirar as nossas conclusões, nada melhor do que o rio do tempo, que há de desaguar o tempo. Nós aprendemos com Arnaldo Rocha, que aprendera com Chico, e a gente quer dividir com vocês. Quantas vezes a gente levava uma indagação, Arnaldo levava para Chico, Chico levava para Emmanuel, Emmanuel levava para os seus soberanos, os seus benfeitores, e nessa corrente de colaboração, de aprendizado entre os amigos para sempre, a gente vai entendendo que a sabedoria diz assim, diante da dúvida: dê tempo ao tempo. Tudo vai se ajustando. Há momento de semear, há instante de recolher, conforme ensina Eclesiastes. Há tempo de chuva, há tempo de sol. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de trabalhar, há tempo de orar. Há tempo de cuidar, há tempo de respeitar. Há tempo de amar e há tempo de poetizar. Há tempo para fraternizar e há de chegar o tempo de libertar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer o último intervalo. Daqui a 2 minutos a gente volta para a terceira e última parte das nossas reflexões. Estamos de volta para a terceira e última parte do nosso encontro, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje com o tema A Existência de Públio Lentulus ao Tempo do Imperador Tibério. É muito importante que nós, analisando esse farto material que vem chegando para nós, através de historiadores, de pesquisadores que procuram desvendar, abrir, encontrar subsídios para a consolidação dos nossos estudos doutrinários, para registros importantes do que remontam à legitimidade da mediunidade, no seu sentido de universalização, no seu sentido de aproximação entre os corações, nas suas diversas dimensões. Nós todos estamos aqui num momento muito importante para o movimento espírita, e está sendo para nós um motivo de muita alegria, junto com os corações que nos acompanham nesses programas que realizamos nas terças-feiras, com um estudo da obra de Emmanuel, na quinta-feira que realizamos o estudo dos princípios básicos, o Espiritismo, o Evangelho, a Educação. Atualmente estamos estudando também uma obra de Emmanuel, mas que nos remonta ao cristianismo primitivo, que são aspectos do livro Paulo e Estevão. Para nós está sendo
É muito importante esse contato, esse intercâmbio, essa troca de experiência com corações, com amigos espíritas e não espíritas, espiritualistas, companheiros católicos, protestantes, enfim, irmãos que possuem outras religiões. Nós estamos tendo muitas oportunidades de aprendizado. Estamos em pleno século XXI. Estamos no ano de 2014 e nós estamos, inclusive, nos deparando com uma realidade insofismável, inquestionável. Emmanuel, em vários momentos de sua obra, define que a ribalta modifica, mas os protagonistas, os atores, os personagens, continuamos os mesmos. E por que refletir assim? Para quê? Para onde nós vamos nos encaminhar como espíritas, como cristãos? Para aquele instante de reflexões que possam nos ajudar a vencer as peias, a não repetir tanto o que efetivamente a gente já descobre que não é producente, que não nos alimenta, que não mais nos atende. A sociedade atual, as dificuldades que a gente tem vivido, elas contam muito do que aconteceu lá na Roma antiga. E por isso que nós estamos entendendo ser extremamente valioso remontar a história. Não o fazemos para ficar, vamos dizer assim, encontrando nos escombros personalidades. Embora nós que estamos nesse trabalho de pesquisa já há algum tempo, estamos o tempo todo nos deparando com essas realidades, com esses fatos, com esses dados, que quanto mais você faz uma escavação arqueológica no psiquismo, mais você vai encontrar. É da lei. Bater e abrir-se-vos-á, disse Jesus, buscar e achareis. Agora é necessário que eu estou invertendo a equação para que a gente possa aprender a pedir para obter o que venha a ser o melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, estamos diante de uma realidade, o nosso passado, a nossa história, que justifica a dramaticidade que estamos empenhados em resolver na atualidade. Por que tantos problemas na família? Por que tantas dificuldades nos relacionamentos? São pontos valiosos para que nós possamos refletir e encontrar, obviamente, o melhor caminho, a melhor solução. Não é verdade? Então, nós precisamos, nesse momento, juntos, de mãos dadas, perceber o valor do Evangelho, que Emmanuel, o tempo todo, nos apresenta de uma forma clara, simples, mas extremamente objetiva, como o ponto para que a gente possa vencer essas dificuldades que nós temos. João Batista propôs o batismo, que nós hoje já compreendemos que é o batismo, que é a transformação do campo mental, a chamada metanoia. Por isso o convite é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, o arrependei-vos é no sentido de ficar remoendo o problema, ficar dentro de um mecanismo de culpa, de fuga, de medo, de indolência, de irreverência, de rebeldia. Não. O arrependimento aqui é de abrir perspectiva. É diferente. Culpa é diferente. Remorso é diferente de arrependimento. Porque o remorso dá aquela ideia de circuito fechado, que não liberta. Por isso que remorso não edifica.
Agora, o arrependimento é o de sair de você mesmo, é do arremeter, né? É de buscar, é de sair, é de abrir para modificar. E nós não podemos ficar modificando no plano teórico. Nós não podemos, nesse momento, ficarmos circunscritos às questões filosóficas apenas. É mais do que necessário, como espíritas, possamos compreender que nós temos que abraçar essa causa de uma forma mais, vamos dizer assim, mais clara, sem medo, sendo mais, vamos dizer assim, sendo mais objetivos nas ações. E com isso, a gente poder, inclusive, ter a alegria de trazer o cristianismo para dentro da casa espírita, de verdade. Não ficarmos apenas nos tolerando como espíritas, mas, acima de tudo, aprendermos a entrar num mecanismo chamado amor. Por isso, enquanto estou aqui trabalhando com vocês essas reflexões pós um artigo que na realidade foram divididos em 3 etapas, que foram 3 encontros nossos, cada encontro de 1h30, nós temos só que agradecer por tantas coisas boas que nós encontramos. E enquanto eu estou aqui nessas reflexões, nessa terceira etapa, aproveitando para endereçar um grande abraço para todos os teleouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita. Enquanto isso, me ocorreu aqui uma inspiração, não estava na programação, e eu gostaria de trazer uma página, uma mensagem que eu vou publicar amanhã. Se Deus quiser, nós vamos postar no site da FIAC, eu vou postar na Rede Amigo Espírita, de uma página que foi psicografada no último sábado, aqui em Minas Gerais, aqui pertinho de Belo Horizonte, na cidade de Mário Campos, através da mediunidade do nosso querido amigo Wagner Gomes da Paixão, e ele hoje carinhosamente me endereçou para que eu pudesse analisar, e posterior à análise eu pedi a ele a autorização para que eu pudesse torná-la pública. É uma página que foi psicografada, portanto, no dia 19 de julho, lá no Grupo Espírita da Bênção, Mário Campos. E eu peço a vocês a vênia para fazer a leitura da mesma, porque ela tem tudo a ver com o que nós trabalhamos aqui nessas últimas semanas em torno da atualidade da obra espírita, do contexto das obras de Emmanuel, nesse momento tão importante dessa transição que nós vivemos. A mensagem é intitulada Unamo-nos em orações. Queridos irmãos e amigos, supliquemos a Deus nos socorrer em nossas lutas, para que vivamos a caridade e o perdão no dia a dia. A morte do corpo não nos exime dos deveres morais que a nossa formosa doutrina espírita nos ensina. Com Jesus, por sol de nossas realizações. Enquanto existir sofrimento e dor, conflitos e guerras no mundo, nossa maior obrigação, já que beneficiados por tantos conhecimentos espirituais, já que detentores de tantas luzes do Evangelho, será a prestação de serviço aos que sofrem o efeito das deserções e da delinquência na terra. Mesmo compreendendo a justiça divina, a se estampar nos processos da evolução no nosso orbe, não nos cansamos de refletir sobre a infelicidade dos corações que cultivam o mal,
a violência, o desrespeito à vida, aos semelhantes. Dói. Dói também em nós. Os espíritos livres do corpo físico, o massacre de velhos, mulheres e crianças, por efeito de ódios, por hegemonia política ou econômica, por preconceitos raciais e religiosos, de modo que o nosso coração se embebe nas mais ardorosas preces para que Jesus, o Salvador do mundo, possa se compadecer desses quadros de dor e aliviar tantas misérias morais, tantos sofrimentos sem justificação diante do amor de Deus. Entristecemo-nos, meus amigos, ao ver a barbárie dominar climas e povos, crenças e culturas, como igualmente nos golpeia o coração ver a crueldade e a indiferença de cristãos confessos, mesmo dentro de nosso movimento de libertação espiritual, a serviço da violência, do desrespeito, da desconsideração, do abate moral de almas e ideais, zombando dos esforços alheios, da sinceridade de propósitos, de irmãos na fé e na caminhada, e tudo por efeito de ambição, de vaidade, do espírito de vingança. A transição, meus amigos, é um período muito grave de turbulência, em que processos pessoais e coletivos se agravam, como as enfermidades nos momentos de crise em expressão aguda. Por isso, não podemos seguir sem vigilância. Mas a vigilância recomendada por Jesus, que a propôs em razão de nosso mundo interior, em função das feiuras que trazemos do pretérito, e não a vigilância sobre o outro, porque o outro deverá cuidar de si. Comparecemos aqui, nesta reunião de luz e amor, para suplicar a todos que orem muito a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, rogando pela paz no planeta, pelo entendimento entre países, entre as nações, entre as pessoas e também entre nós, que guardamos o dever de honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo no trato com a sua mensagem restaurada pela doutrina que dizemos professar. Somente a nossa fé sincera e coerente, manifesta no amor e na caridade, seja em palavras, em pensamentos, em ações e reações pessoais, poderá livrar o mundo de maior escuridão
e de outras guerras. Oremos, amigos, oremos, meus amigos, nos momentos mais críticos da história cristã, quando os circos do martírio eram o destino dos seguidores do Mestre, a oração foi o arrimo e a força de todos, que sob essa vibração de fé se uniram para verdadeiramente inaugurarem uma nova era de consciência e religiosidade. Nós, meus irmãos, herdamos deles esse tesouro de espiritualidade e reverência a Deus. Saibamos, pois, nos conduzir com fé e caridade e sempre em oração. Chico Xavier. Unamo-nos, unamo-nos, unamo-nos para dizer: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Que assim seja.